Olá! Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a cultura digital. Meu nome é Janete Mello, sou formada no então curso de processamento de dados e que em 98 e que logo em seguida, por uma definição das diretrizes curriculares nacionais para os cursos da área de computação, migrou aí para os cursos que vocês conhecem de sistemas de informação, bacharelado em sistemas de informação, engenharia de computação, entre outros. Eu estudo a questão da utilização das tecnologias desde 99, quando eu iniciei a minha pós-graduação. E atualmente, quando a gente fala de cultura digital, é muito necessário que a gente revisite um pouco da história dessa evolução para que a gente consiga compreender alguns aspectos que estão sendo discutidos atualmente. Por exemplo, o termo utilizado hoje gira em torno da cultura digital, né, que, ao meu ver, ela compreende o conjunto, né, de habilidades com um conjunto complexo de conhecimento, de hábitos, de costumes que envolvem a utilização de tecnologia. E questionando alguma dessas afirmações, algum desses conhecimentos, que a gente vai falar aqui hoje, e trazer alguns outros aspectos para que você compreenda como foi, como é esse movimento da evolução, da utilização da informática no cenário da sociedade, até a gente chegar aqui para falar de cultura digital. Atualmente, eu sou tutor online de um curso de especialização da disciplina que trata de tecnologias na educação. E o que a gente percebe, o que eu percebo com essa tutoria, é que existem alguns conceitos, algumas verdades assumidas, algumas representações sociais sobre o uso da tecnologia que a gente precisa desmistificar para conseguir realmente fazer com que a tecnologia seja usada com um propósito, no nosso caso aqui, no propósito de favorecer a aprendizagem. Então, quando nós falamos de tecnologia, nós vamos revisitar, né, como foram essas modificações sociais ao longo da história. Particularmente aqui no Brasil, a gente pode remontar essa história desde lá a invenção da imprensa, da fotografia, do cinema, mas a gente vai focar aqui no contexto brasileiro. Nós aqui no Brasil, nós aumentamos bastante o nosso acesso às tecnologias, houve uma democratização, vamos assim dizer, e até foi o termo usado na época, a partir de 1997. Foi o ano que o Ministério da Ciência e da Tecnologia, através dos seus programas, eles flexibilizaram e facilitaram a importação de equipamentos e também de programas, ou seja, os hardwares e os softwares. Com isso, a gente viu chegar aí nas lojas de departamento os primeiros computadores de mesa. Então, as universidades tiveram condição e acesso a financiamentos específicos, onde também puderam reorganizar, né, essa área tecnológica, e o computador teve essa grande expansão, né, na sua utilização. Com esse advento, nessa facilitação do acesso ao computador, vieram também os questionamentos sobre as modificações sociais que a utilização desse equipamento iria ocasionar, e também lá nos idos de 98, quando eu concluí o curso, havia a grande discussão de se usar ou não o computador na educação, né? Semelhante à discussão que já havia muitos anos antes ocorrido em virtude da utilização da calculadora, né? Havia aqueles professores de matemática que achavam absurdo e haviam aqueles que defendiam a inovação. Quando a gente fala de modificações sociais, a democratização do computador e, logo em seguida, a democratização do acesso, né, à internet, o que aconteceu, o que transformou de forma geral e global? O acesso à informação.
Se antes a gente precisava aguardar a publicação de um jornal impresso ou de uma revista para saber notícias do mundo, com o advento da internet, o que aconteceu? As notícias ficaram à ponta dos dedos. É óbvio que naquela época, né, quem aí lembra, era necessário muitas vezes que a gente fosse até uma lan house, esperava-se até a noite para conseguir conexão discada para conseguir acesso à internet. Mas essas modificações foram integrando na sociedade e transformando. Uma das principais e mais sensíveis e rápidas modificações, vocês devem se lembrar muito, foram dos caixas de supermercado. Antes, a operadora de caixa tinha que digitar, né, quantidade e preço de cada um dos componentes. Logo que tivemos essa expansão da tecnologia, a gente começou a usar o quê? Já começaram a aparecer os primeiros leitores de código de barra, começaram-se a modificar as embalagens dos produtos, a gente começou a ter acesso à informação rapidamente, como eu disse anteriormente, e isso foi modificando a dinâmica da sociedade, a dinâmica social que a gente tinha na época, né? Então, aí, continuando em Brasil, Pierre Levy, que é, né, e é um estudioso desses aspectos de modificação tecnológica, desses aspectos que transformam o nosso cotidiano, ele cunhou essa expressão tecnologias da inteligência, que é quando ouço uma palavra, isso ativa imediatamente a minha mente uma rede de outras palavras, de conceitos, de modelos, mas também de imagens, sons. Os nós selecionados pelo contexto serão ativados com força suficiente em nossa consciência. O que significa isso? Com a utilização tanto do computador quanto da internet, a gente começou a modificar também as nossas formas de pensar, ou começamos a semelhar os modos de pensar com a tecnologia disponível. Vou explicar. A gente sempre teve contato com o analógico, né? Por exemplo, eu li um livro da capa ao final. Com o advento das tecnologias, eu começo a incorporar no meu cotidiano outras palavras, começo a incorporar imagens e sons e começo a ver informações sendo acessadas como nós, né? Porque a internet aí, você clicou no link que te leva a outro link, que te leva a outro link. Isso também modificou a nossa inteligência, a nossa forma de pensar. Essa modificação na forma de pensar pode ser explicada aqui pelas características do hipertexto, que é a linguagem adotada na internet. O que caracteriza, né, essa modificação do texto? Basicamente, nós mudamos toda a estrutura da construção do texto. Se antes a gente tinha introdução, desenvolvimento, conclusão, hoje a gente trabalha com elementos, né, com um grupo de textos que guarda o seu significado e seu significante no mesmo nó, né, naquela mesma conexão. E o pensamento está organizado em rede. Quem aí, né, que não se perdeu na navegação da internet, que atira a primeira pedra, né? A gente começa a pesquisar um assunto e ao clicar em outro contexto, em outro link, outro hiperlink, a gente é levado às vezes a um outro assunto, ou seja, a conexão. E com essa facilidade tecnológica, a gente pode também ter a facilidade de agrupar multimídias. Ou seja, eu não preciso mais escrever o meu texto puramente em palavras. Eu posso agregar sons, eu posso agregar vídeos, eu posso agregar simulações, eu posso agregar mapas, então eu posso dinamizar essa minha comunicação. Com isso, a gente vê uma modificação da oralidade também. A minha escrita foi modificada e a minha oralidade também. O que passa a acontecer? O que a gente chama, que Pierre Levy denomina, de cultura de massa.
né? A digitação conecta no centro de um mesmo tecido eletrônico, cinema, rádio, televisão, jornalismo, edição, música, telecomunicações e informática. Então nós criamos um grande hipertexto com vários links comunicando com toda a informação disponível, que é a questão do hipermediático. Hoje dificilmente a gente vê, né, por exemplo, um jornal que antes era puramente impresso, que ele não agregue também vídeo, som, né, podcasts, que é fala exclusiva, e a nossa capacidade de simulação. O modelo digital, ele não é lido ou interpretado como um texto clássico, esse texto que a gente está acostumado. Ele é explorado de forma interativa. E o que significou isso? Eu escolho o caminho que eu quero seguir. Eu não tenho aquela linearidade única. Eu posso desenvolver a minha trajetória da forma como eu pretendo ou que a minha intencionalidade exige. Então veja que a gente vem transformando esses polos, ou seja, a nossa ecologia cognitiva e a inteligência coletiva, ela está sendo transformada também, né? Reorganiza de uma forma ou de outra a visão do mundo dos seus usuários e muda os reflexos mentais. Por quê? Porque eu começo a pensar diferente e eu começo a agir conforme a sociedade pensa, dessa forma diferente, interligada, interconectada. A gente pode ver aqui como as transformações são representadas por Levi em algumas das citações, né, do seu livro Tecnologias da Inteligência. Ele coloca que a palavra tem como função básica a gestão da memória social, e não apenas a livre expressão das pessoas ou a comunicação prática cotidiana. Então, mais do que falar, né, ser a minha expressão, ela guarda a palavra, essa memória social, essa memória da sociedade. E essas modificações vão impactando essa memória. A dramatização e a personificação e artifícios narrativos diversos, né, não visam apenas dar prazer ao espectador. Prestem atenção nessa fala. Eles são também condição sine qua non da perenidade de um conjunto de preposições e uma cultura oral. O que acontece hoje nas redes sociais? Exatamente isso, a dramatização, personificação e artificialidade. Ou seja, as vidas são recortadas da forma como eu intenciono. Então, isso gera um conjunto de valores e uma representação social diferente da realidade. Né? Não há mais o sujeito ou a substância pensante, nem material, nem espiritual. O pensamento se dá em uma rede, no qual neurônios, módulos cognitivos, humanos, instituições de ensino, línguas, sistemas de escrita e computador se interconectam e traduzem as suas interpretações. Isso é bastante interessante quando a gente começa a analisar as representações sociais e as opiniões dadas nas redes sociais de uma forma ampla, porque nem sempre aquela opinião representa realmente o que eu penso, mas às vezes ela representa o que pensa aquele conjunto social do qual agora eu faço parte virtualmente. Tá? Sendo que às vezes essa mesma opinião sobre esse mesmo assunto compartilhada virtualmente não é a que eu tenho nos meus grupos presenciais. Então, é uma adaptação social que ocorre para que a gente esteja inserido ali naquele contexto, né? Eu trago aqui para vocês só um exemplo, porque a tecnologia, ela tem esse viés de, às vezes, né, chocar. Quem aí lembra da febre do Pokémon GO, que todo mundo, os educadores, sobretudo, falaram, nossa, os alunos não vão fazer mais nada, ficaram seduzidos, foi uma febre que passou e nem durou tanta coisa. Essa colocação, essa pequena citação é do Charles Clooney, que foi feita, é um sociólogo, que foi feita em um jornal em 1909. Ele diz assim, que prática estranha é essa que um homem deve sentar-se à mesa do café da manhã e, em vez de conversar com a esposa e os filhos, segura diante do seu rosto uma espécie de tela na qual está inscrita
uma rede mundial de fofoca. Essa colocação, ele estava falando sobre o jornal impresso, que começava a circular naquela época. E por que que eu trouxe esses elementos culturais para a nossa discussão? Porque há um consenso, principalmente entre os educadores, de representações e conceitos de tecnologia que a gente atualmente, que não é bem nosso ou não foi pensado bem. A prática pedagógica, ela sempre envolve a reflexão, a ação e a reflexão da ação. Isso é um caminho que a gente tem para aprimorar e para melhorar a aprendizagem, para melhorar a educação. O que acontece é que, semelhante ao que ocorria lá nos idos de 97, que se discutia usar ou não computador, hoje acontece com usar ou não celular na sala de aula. Então, não importa a tecnologia, sempre vai haver essa discussão, preste muita atenção nisso, sempre vai haver essa discussão se é importante ou não usar ou aquela ou esta tecnologia, quando não há um objetivo de aprendizagem definido. Quando se quer usar as tecnologias apenas como um artífice ou como um apêndice do seu projeto pedagógico, da sua escola, e ele não está integrado na prática docente nem na prática educativa. E não tem por objetivo desenvolver competências e habilidades que são exigidas hoje na cultura digital. Então, não me interessa se o meu aluno vai aprender a editar um texto num editor gratuito ou num editor pago. O que é importante é que ele desenvolva a habilidade de ler e escrever utilizando recursos tecnológicos. Entende a diferença? Usar a tecnologia apenas para decorar, a sua sala de aula, ela não traz benefício nenhum e gera muita ansiedade do professor, porque ele acha que vai ser preciso ele dominar N aplicativos. E, gente, convenhamos, com a velocidade da evolução tecnológica, é impossível um professor dominar todas as tecnologias. Eu tenho que dominar os meus objetivos de aprendizagem para que eu consiga selecionar um recurso mais adequado para aquela situação de aprendizagem que eu estou vivendo. E a gente tem que deixar, porque há um discurso comum, entre os professores, que sim, que nós devemos modificar, nós devemos usar as tecnologias, o aluno precisa se envolver com isso, a escola está muito atrasada. Ok, mas vamos envolver tecnologia para quê? Qual o objetivo? De que forma? Como isso vai ser avaliado? Quais habilidades que o meu aluno vai conseguir desenvolver? Entende que a tecnologia ela não pode ser o fim em si mesmo? Ela é um meio. Ela é um meio por meio do qual a gente consegue um objetivo definido. Então a gente tem que parar com essa visão superficial e começar a discutir, sim, as modificações na forma de aprender que a cultura digital atual trouxe para nós. Assim a gente vai conseguir definir objetos de aprendizagem, objetivos de aprendizagem e escolher uma tecnologia que seja capaz de modificar realmente o cotidiano e melhorar a aprendizagem. Não adianta um resultado da PISA falar que, nossa, nós caímos em ciências e matemática, vamos usar tecnologia para melhorar. Não, eu não tenho um objetivo pedagógico para isso. Eu não tenho definido. E é isso que o professor tem que fazer. O professor precisa descobrir o melhor caminho para ele. Alguns farão grandes inovações com as top tecnologias do momento, realidade aumentada, inteligência artificial. Outros vão trabalhar no velho editor de texto, a escrita colaborativa, e vão fazer excelentes trabalhos com seus alunos que conseguirão aí desenvolver habilidades. O que precisa é ficar claro que tecnologia na educação não é um fetiche. O professor, ele tem que dominar a tecnologia? Sim, não tecnologia. Ele tem que dominar competências e habilidades da cultura digital para que ele seja capaz de desenvolver essas mesmas competências e habilidades na cultura digital em cada uma das salas de aulas que ele trabalhar ou em cada uma das atividades, ok?
Espero ter contribuído. Até a próxima!